Retornando com a nossa reflexão sobre a natureza do poder político em Norberto Bobbio, que está articulada com a reflexão que ele faz a respeito das interações da ética com a política, Norberto Bobbio, explorando um pouco mais esta perspectiva realista do poder político, ele chega a Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um dos grandes teóricos da política no século XX, mas que acabou, por força da própria conceituação que ele desenvolveu, legitimando em boa medida o próprio nazismo. E Carl Schmitt, ele nessa busca de, digamos assim, retratar a natureza do poder político na sua crueza, na sua, pode-se assim, impactação dura, né? Ele vai então dizer que o arquétipo da ação política é a guerra. Ou seja, o que Carl Schmitt vai tentar chamar a atenção, que a natureza da ação política, ela diz respeito ao antagonismo amigo-inimigo, né? Ou seja, para ele, no fundo, a ação política, ela se organiza em torno de disputas que aglutinam os atores em termos de amizade e inimizade. Então, nesse aspecto, é que o arquétipo da política passa a ser a guerra, ou seja, a política ela teria uma lógica bruta, digamos assim, né, e que se move na medida que você sempre constitui, no exercício do poder, um jogo que a lógica interna desse jogo diz respeito à capacidade de discernimento entre quem pode somar comigo e quem que eu tenho que me opor. Então, no fundo, o jogo político ele acaba, digamos assim, na sua concretude, sendo uma disputa contínua, né, um embate contínuo, ele tem um antagonismo estrutural, e aí, assim como na ética você tem um antagonismo entre o bem e o mal, na estética entre o belo e o feio e assim por diante, na política a característica fundamental seria o antagonismo entre amigo e inimigo. Então, há que se tomar cuidado com esta perspectiva. Se por um lado, isto explica em boa parte a dinâmica real da ação política, né? E a política nesse sentido seria a arte de continuamente administrar oposições e coalizões, alianças e rejeições. E aí, por exemplo, né, Getúlio Vargas, na história brasileira, né, tem uma frase muito conhecida dele que ele dizia que ele não tinha amigos dos quais ele não pudesse se afastar e não tinha inimigos dos quais ele não pudesse se aproximar. Então, Getúlio Vargas, que foi, pode-se assim, né, um animal político em termos, né, da sua capacidade de ação política, revela um pouco disso. No fundo, a política é você, o tempo todo, construir alianças e saber determinar qual o momento de se afastar, de se aproximar, enfim. Então, antigos aliados se tornam adversários e assim por diante. Por outro lado, o nazismo e o fascismo caminharam nessa direção, né? Acentuaram, e aí a relação de Carl Schmitt com o nazifascismo é extremamente complicada nesse sentido, porque no fundo, se eu pensar a ação política nesses termos, eu não consigo fazer as distinções necessárias entre inimizade, né? Ou seja, eu me constituo como inimigo do outro, e aí o inimigo, como na guerra, eu tenho que destruir o outro. E a condição de adversário, ou seja, o adversário é aquele que zela pela existência do seu oponente, e é a existência do seu oponente que garante o funcionamento adequado do jogo. Então, veja, uma perspectiva democrática, ela não vai assimilar esta ideia do amigo-inimigo como determinante do jogo político. Quem acaba assimilando isso é a perspectiva fascista, a perspectiva nazista. Aliás, o presidente Bolsonaro e sua família, né, que constituíram o tal gabinete do ódio, são um exemplo claro nisso. Ou seja, o neofascismo ele se orienta exatamente nisso. Eu preciso criar um inimigo, eu preciso constituir um discurso de ódio em relação ao meu inimigo para eu conseguir me posicionar dentro do jogo político.
Isso pode funcionar um pouco, mas ele é desastroso para o desenvolvimento dos países. A gente está vendo isso no Brasil. A gente volta já já, até daqui um pouquinho.